Olá pessoas, professor Francisco com vocês e novamente voltando a falar de assunto campo magnético. Você percebeu na aula anterior que corrente elétrica que passa por um fio já é capaz de gerar campo magnético ao seu redor. Mesmo se você encurvar esse fio, fazendo com que ele se transforme numa bobina, num solenoide, né? Nesse caso o campo elétrico ele muda algumas características, o campo magnético, ele muda algumas características, mas continua então funcionando, gerando o campo magnético. Esse assunto é tão importante que eu resolvi trazer novamente com vocês, com algumas aplicações, fazendo alguns exercícios aqui, tá? Nós precisamos compreender isso para a gente entender os fenômenos magnéticos como um todo, tá? Vem aqui no quadro, então, vamos lá. É a parte 2 do campo magnético gerado por corrente elétrica, tá? Só para a gente rememorar, você percebeu que a intensidade do campo magnético em torno de um fio, né, de um condutor retilíneo, né, depende da intensidade dessa corrente, ou seja, quanto maior a corrente elétrica, maior vai ser o campo magnético que será gerado. No caso aí desses fios que estão sendo mostrados, perceba que a direção e sentido é dada pela regra da mão direita. Aponte o polegar na direção da corrente elétrica, que é esse daqui, essezinho aqui, essa seta, não é? Então, esse daí é a corrente elétrica. E aí, à medida em que seus dedos encurvam, eles acabam mostrando para você o sentido do campo magnético. No caso esquerdo, você tem um campo magnético gerado por uma corrente elétrica intensa. No caso direito, o campo magnético gerado por uma corrente menor, tá? Por isso essa diferença. De qualquer forma, como nós vimos, tá? Para determinar aí o campo magnético de um fio, de um condutor reto, a gente vai usar sempre essa expressão. Ou seja, o campo magnético ele vai ser a permeabilidade magnética no vácuo, nesse caso, vezes a corrente elétrica, dividido por 2π vezes R, onde R é a distância do fio até o ponto onde você quer determinar o campo magnético. Beleza, professor? Como é que faz isso na prática? Veja essa questão. A figura mostra dois fios longos e paralelos separados por uma distância de 10 centímetros um do outro, tá? Que transportam correntes de intensidade de 6 amperes em direções opostas, o fio da esquerda para cima e o fio da direita para baixo. Considerando a permeabilidade magnética como sendo 4π vezes 10 a menos 7 Tesla metro por ampere, o módulo do campo magnético resultante no ponto P, situado a 2D à esquerda do ponto A, em militesla, né, é igual a... Parece complicado isso daqui, mas não é, tá? Vamos fazer o seguinte, ele quer o valor do campo magnético aqui nesse ponto P. Obviamente, quem vai gerar campo magnético vai ser esse fio que eu vou chamar de 1, e esse outro fio aqui que eu vou chamar de 2. O que nós vamos fazer? Eu sei que o campo magnético no ponto P, ele vai ser igual ao campo magnético gerado pelo fio 1 mais o campo magnético gerado pelo fio 2. Perceba que em cima da letra B eu estou colocando uma setinha, indicando para você que trata-se de uma grandeza vetorial o campo magnético. Olha aqui no quadro comigo, por favor. Olhando aqui no quadro, você vai perceber que o fio 1, que está de cá, ele está com a corrente para cima. Então, meu polegar, ele vem aqui para cima nesse caso, tá? No ponto P, que está aqui, a curvatura dos meus dedos estão dizendo que o campo magnético do fio 1 está para fora, indo na direção de vocês, não é? Se eu pegar o outro fio, fio 2, eu tenho corrente para baixo. Lá no ponto P, o campo magnético, ele está entrando aqui na minha tela, tá? Ele entra na tela. Então, eu tenho um campo magnético saindo, o outro entrando na tela. Os dois são contrários. Quer dizer que o campo magnético resultante, nesse caso, vai ter que ser um menos o outro, porque um está numa direção no sentido, né? O outro está na mesma direção, só que o sentido
contrário, tá? Então, nesse caso, será um menos o outro. Qual que é a nossa estratégia? Eu vou calcular o primeiro, o campo magnético, calcular o segundo, o campo magnético, e aí depois eu vou subtrair o valor de um menos o valor de outro. Combinado? Vem comigo aqui então. Nesse caso, o campo magnético gerado pelo primeiro fio vai ser μ0 vezes a corrente elétrica dividido por 2π vezes a distância dele, tá? Vamos ver quanto que dá cada coisa dessa, não é? O campo magnético no fio 1 vai ser igual a μ0, que é 4π vezes 10 a menos 7, vezes a corrente elétrica, ele falou no problema, é 6 amperes, dividido por 2π, eu vou deixar em forma de π mesmo, não vou substituir o π, tá? Vezes a distância. A distância do fio 1 até o ponto P é 2D, tá? Como D vale 10 centímetros, então vai ser 20 centímetros. Gente, 20 centímetros, né? Em metros, é a mesma coisa que 0,2 metros. Ou seja, vai dar 2 vezes 10 a menos 1. Eu precisei passar para metros nesse caso, tá? Vamos fazer a conta aqui, não é tão difícil. Esse 2 vezes 2 vai dar 4, corta com esse 4. O π simplifica com esse π aqui, né? Eu fiquei com 6 vezes 10 a menos 7. Só que aqui vai passar multiplicando com sinal trocado. Então, o campo magnético, no final das contas, o módulo, não é? Do campo magnético, ele vai ser 6 vezes 10 a menos 6 Tesla. Isso do fio 1, tá? Isso aqui é o módulo. O módulo, nesse caso, é o valor do campo magnético do fio 1. Vamos pensar agora no fio 2, vou até trocar aqui de cor. No fio 2, o sistema é o mesmo. B2, né, o módulo de B2 vai ser igual a μ0 vezes a corrente dividido por 2π vezes a distância. O módulo de B2, ele será 4π vezes 10 a menos 7, que é o μ0, a corrente continua sendo 6, dividido por 2π vezes a distância. A distância agora do fio 2 até o ponto é 3D. O D que já tinha, mais 2D, né? 3D. O D vale 10 centímetros, não é? 3 vezes 10 é 30 centímetros. Em metros, vai dar 3 vezes 10 a menos 1, tá? Em metros, 30 centímetros é 3 vezes 10 a menos 1. Vou fazer umas brincadeiras aqui, tá? Eu vou cortar esse π com esse π. Eu vou simplificar esse 3 com esse 6, sobra 2 aqui em cima, tá? Eu vou simplificar esse 2 com esse 4, deixa eu tirar aqui, só um momento. O 2 com 4, sobra outro 2 de cá. 2 vezes 2 é 4. Então, o campo magnético no fio 2, o módulo dele, lá naquele ponto de lá, vai ser 4 vezes 10 a menos 6 Tesla. Moral da história com outra cor. O campo magnético no ponto P, isso o módulo do campo magnético, ele vai ser então o B1 menos o B2, 6 vezes 10 a menos 6, menos 4 vezes 10 a menos 6. Isso daqui vai dar 2 vezes 10 a menos 6, que é a mesma coisa que 2 microtesla. Esse daqui é o campo magnético gerado por esses fios, tá? Tá aí. Sugestão do professor, repete essa questão para você, sem olhar a minha explicação, tá? Existe ali algumas partes matemáticas que realmente causam confusão, principalmente se você não está habituado a mexer com notação científica, cálculo com potência de 10. Precisa, então, de você insistir e tentar ver no passo a passo o que aconteceu, beleza? Vamos para frente, vem comigo. Bom, para além disso, eu mostrei para você uma outra forma de gerar com um campo magnético. Se eu fizer uma espira circular, é
pegar um fio daquele e emborcar em forma de um círculo. O que a gente vai perceber é que ele vai também gerar um campo magnético, tá? Um jeito de fazer isso na prática seria esse daqui, ó. Perceba que a gente pega aqui uma bateria e a partir dessa bateria, ligando o polo positivo e o polo negativo, eu estou ligando aí ele exatamente numa espira circular. Na verdade, aqui não é uma só, né? Eu tenho ali pelo menos 3 enrolações, né? Nessa espira aí, porque quanto mais enrolações como essa, maior vai ser o campo magnético, como nós vimos. Vamos imaginar apenas uma espira, tá? Não vamos pegar um solenoide agora, não. Vamos pegar uma espira, como essa aqui, ou seja, é apenas um fio com uma enrolação. Num caso como esse daí, o campo magnético, ou pelo menos o módulo do campo magnético, é dado por μ0 vezes I dividido por 2R. Esse R é o raio da espira, tá? O sentido é dado pela regra da mão direita, não é? Do jeito que eu mostrei na aula passada. Veja que essa espira, no sentido anti-horário, está a corrente e o seu dedão, o polegar, ele vai estar apontado para fora da sua tela, fazendo com que o campo magnético esteja para fora, né? Então, essa daqui é a expressão que a gente usa quando a gente fala de uma espira circular como essa, μ0 I dividido por 2R, onde R, aí, obviamente, é a distância, é o raio, né, da espira. Como é que pode cair isso para a gente poder determinar? Algo assim, uma espira circular, quando percorrida por uma corrente elétrica de intensidade I, gera um campo magnético que possui módulo, que é o dobro do valor da corrente. Olha só, ele está dizendo que o campo magnético é o dobro do valor da corrente, tá? Determine o raio dessa espira e ele deu a permeabilidade magnética aqui para mim e para vocês. Muito bem. No caso de uma espira circular, o módulo do campo magnético dela é dado por μ0 vezes I dividido, não é? Por 2R, exatamente o que a gente colocou antes aqui, ó, μ0I dividido por 2R. O que ele disse? Ele disse que o campo magnético é o dobro da corrente. Portanto, ele está dizendo que o campo magnético, o valor do campo magnético é 2 vezes I, é o dobro da corrente. Isso vai nos ajudar a determinar o raio, tá? Assim, já que o campo magnético é o dobro da corrente, eu tenho lá, ó, nessa equação aqui, ó, nessa equação, vai ficar 2I é igual a μ0, que é 4π vezes 10 a menos 7, vezes I, que ele não falou quanto é, mas não tem problema, vezes 2R. Vamos fazer o seguinte, perceba que nessa relação eu tenho I do lado direito e I do lado esquerdo. Eu posso então simplificar esse I com esse I. Olha o que sobra. Vai ficar 2 é igual a 4π vezes 10 a menos 7 dividido por 2R. Ficou desse jeito, tá? Eu vou fazer o seguinte para poder encontrar. Eu vou passar esse 2R que está dividindo, vou passar para cá multiplicando. Vai ficar 2R vezes 2 é igual a 4π vezes 10 a menos 7, tá? Bom, 2 vezes 2 é 4, então posso simplificar com esse 4 de cá. Quer dizer que o raio da espira, ele vai ser, olha, π ele pediu para poder adotar como sendo 3. Então, no lugar do π eu estou colocando 3 vezes 10 a menos 7 metros. Se você preferir, tá? Isso daqui é a mesma coisa que 0,3 micrômetros ou micrometros, né? Deixa eu apagar esse metro que ficou estranho, meu metro aqui, o meu M ficou esquisitinho, né? Para deixar tudo bonito para vocês copiarem depois. Micrometros, tá? Provavelmente essa daí é uma espira de aparelhos computadores, tá? Que também o computador ele acaba usando aí espiras como essa para poder gerar campo magnético, tem que ser muito humildinho. Professor Francisco vai ficando por aqui, te agradecendo sinceramente pelo carinho, agradecendo pela paciência e olha, no que diz respeito à educação, tamo junto. Um abraço, até logo, tchau, tchau.